estou numa situação complicada e tal, não leio mais a Bíblia, não oro, tá tudo ruim. Ah, tá. E você... E que conclusão você chegou a respeito disso aí? Ah, eu não aguento mais isso, não. Essa você não aguenta? Então você concorda com Deus que essa não é a melhor vida? Ah, eu concordo. Então se ajoelhe aí. Vou ajudar você a dizer isso para Deus e depois eu vou invocar a graça de Deus sobre você. E a graça de Deus vai levantar você de novo. Isso é a fé cristã. Entendeu? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus nos abençoe. Bom, se tiver perguntas, fiquem à vontade. Pois não, irmão. Eu queria que você estendesse um pouco mais aquela questão do compromisso moral e pensando com as categorias de Deus. Nessa conjugação, na questão universal, cultural, a aplicação moral nesses termos. Então, o que eu entendo aí é que essa disposição mantenedora de Deus, essa graça comum a todos os homens, nos faz seres moralmente responsáveis. Ou seja, eu posso tomar decisões para o bem. E aí, se eu não fizer, não é porque isso me foi impossibilitado, mas porque eu decidi não fazê-lo. Isso significa, até onde eu consigo ver, que a ação da graça de Deus, a ação da disposição de Deus em favor de nós, devolveu-nos a possibilidade de decidir para o bem. E num determinado nível. Não é no nível da graça comum ou da disposição mantenedora de Deus, não é eu decidir pela salvação ou eu decidir a minha salvação no sentido de eu me responsabilizo pela minha salvação. Mas eu tenho condições de ser um ser moral. No sentido de que eu posso. Eu me lembro de um filósofo que foi perguntado sobre na opinião dele, qual era o maior problema da humanidade. E ele respondeu: o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E o repórter disse: mas por que o maior problema é saber se Deus existe ou não? Ele disse: porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito, deve ter um jeito certo de viver. Quando Deus decidiu manter a sua criação com qualidade, ele deu, num determinado nível, uma possibilidade da gente viver próximo do jeito certo de viver. Mesmo os que não o conhecem. Isso não, porque a salvação, essa é a questão que eu acho que talvez crie um problema de compreensão, na minha opinião, né? É que a gente entende que salvação é igual a melhorar os seres humanos. Mas a fé cristã não é uma fé que crê na melhora que prega a melhora dos seres humanos. A fé cristã é uma fé que prega o novo nascimento, que seres humanos podem ser arrancados das trevas e transportados para o reino de Jesus Cristo e podem se tornar um só espírito com Cristo. Da questão moral, a fé cristã entende que todos são seres morais, porque a graça que Deus derramou é suficiente para que todos sejam seres morais. Não sei se eu respondi. A minha preocupação é mais no sentido conceitual, em termos morais, analisando a questão cultural, essa vinculação. Tá. Não, eu não estou entrando no mérito de que em cada cultura a moralidade tenha
tem uma peculiaridade. Não. Estou entrando no mérito de que não importa a cultura, é possível ter uma noção entre o certo e o errado e decidir pelo certo. Isso está gravado na nossa consciência. É a ideia da graça comum ou da manutenção de Deus. Um de Romanos, acho que 1:20, né? É. Fala que nós somos desculpados por Exatamente. para as coisas que Deus faz. Exatamente. É a ideia dessa graça da disposição mantenedora de Deus. Não é? Oi. Então, eu entendo que você também colocou agora no finalzinho, né, que tudo é um processo. Né? Então, você tinha falado, a gente tem essa possibilidade de sempre falar não, né, de viver aí essas categorias, né, de Deus, mas assim, a gente vem com uma genética, tem a questão de trauma, quer dizer, coisas assim que às vezes impede a gente perceber as coisas. Né? Então tem como se tivesse um tempo em que a gente consegue abrir o olho e ver a coisa de uma forma diferente. Né? Ou tem pessoas, por exemplo, uma coisa que, né, acho que talvez, que eu penso muito, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, tem uma patologia, né? Você conversa com um esquizofrênico, né, ele vive dentro daquele mundinho, ele se coloca como uma vítima, até você comentou isso aí também na coisa da vítima, e essa pessoa não consegue sair disso. Aí eu acho que aí já é o caso de uma patologia e talvez ele não seja responsável, quer dizer, não sei. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre esse tempo que a gente demora às vezes para né, acordar, e também no caso dessas patologias aí que existem. Pois é, as patologias existem mesmo, e eu acho que nós temos sempre de nos lembrar que Deus não trabalha com o ser humano ideal, trabalha com o ser humano real. Ele quer nos levar cada vez mais próximos do ideal, que é Jesus. E nesse caminho de Deus tem todo um processo de cura. E aí é um sem número de meios de graça. As terapias, por exemplo, que ajudam o sujeito a escapar dessas patologias, também são meios de graça. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, etc., ele está trabalhando independente de tudo mais que acontece na sociedade, no mundo, etc, etc. O que a gente não se dá conta é que tudo que tem de bom por aí é parte dessa ação curadora de Deus para a humanidade. O sacrifício de Cristo permitiu que houvesse uma conspiração a favor da humanidade. E nessa conspiração a favor da humanidade, há um sem número de meios da graça de Deus, que vai manter a humanidade e ajudá-la nesse processo de cura e de manutenção. E aí, os processos terapêuticos, todo esse conhecimento acerca da situação do ser humano, das suas crises, está tudo dentro do invólucro da graça. Lamentavelmente, a gente separou o invólucro da graça da existência. E a gente transformou a graça numa questão religiosa. Mas a graça é uma questão existencial. Então está tudo no invólucro da graça. Isso também é graça. É lamentável que alguns dos que foram agraciados por Deus com esse nível de conhecimento rejeitam Deus. Mas o fato deles rejeitarem a Deus não significa que as coisas que eles descobriram não sejam graça. É graça. Porque a graça prescinde, a ação graciosa de Deus prescinde do ser humano estar reconhecendo Deus ou não. Porque Deus está agindo em favor da humanidade. Não é? Deus não está agindo em favor de si mesmo, mas sim em favor da humanidade. Então, tem todo um processo de cura mesmo. E algumas pessoas que vêm a nós, a gente começa a ajudá-la a entender a fé, entender Jesus, e ao mesmo tempo diz a ela, olha, eu vou indicar você para um profissional que vai poder ajudá-la a se encontrar de novo
como ser humano, como consciência pessoal. E nós vamos trabalhar juntos, porque tudo é graça. Tudo é graça. É Deus atuando em todos os níveis. E essa falta de, na minha visão, né, lógico, a falta de compreensão de que a graça é uma questão existencial, não é uma questão religiosa, é que faz com que a gente comece a dizer, não, isso é do diabo, aquilo não é, porque aquele sujeito que descobriu isso não era de Deus, não amava Deus e tal. Eu não sei se o Santos Dumont amava Deus, mas que o avião me ajuda para a chuchu a fazer a vontade de Deus, ajuda. Então, nós perdemos a dimensão do Deus do universo. Parece que Deus é um ser muito frágil, que assim, quem não ama Deus, Deus diz assim, também só de birra, vou deixar você vai ver, viu? Você só vai fazer besteira. Não, às vezes eu fico pensando que tem uns irmãos que acham que Deus tem de ir pro divã. Mas Deus está muito bem. Deus está muito bem. Ele não está em crise, não. Ele ama todo mundo, abençoa, ele não está em crise. Então, essas rotulações mesmo são perigosas, porque alguns irmãos fazem a gente, às vezes, pensar, né, de que não, é do dia. Não é não. O Espírito Santo está ali também. E faz parte de todo o processo curador de Deus. E a gente trabalha junto. Porque aquele processo curador vai chegar num limite. É ali, da onde ele parar, eu continuo. Aí eu digo, bom, agora vem para cá, o processo chegou no limite, eu vou te falar de uma outra coisa, que vai mais longe do que eles conseguiram ver. Então eu quero te falar sobre a graça, como é que Deus está agindo, como ele agiu ali, através dessa terapia, e agora como é que ele pode agir a partir do momento em que a terapia ajudou a se encontrar. Então agora que a terapia ajudou a se encontrar, então vamos agora ajudá-la a encontrar-se em Jesus. É um caminho, gente. A graça de Deus está para todos os cantos. O universo respira Deus, só não percebe. Isso não é igual a dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não, porque aí nós já estamos falando de salvação. E a salvação é o processo de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus. E mesmo aqueles caminhos de graças terapêuticos, etc., só são possíveis por causa do sacrifício de Cristo. Nada no universo que nos beneficia é possível ou tornou-se possível sem o sacrifício de Cristo. Então, na verdade, nós sempre estamos falando de Cristo. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Nós estamos sempre falando de Cristo. E de tudo que Cristo possibilitou. E de como ele possibilitou para todo mundo num determinado nível e para os que são salvos num outro nível, para os que se renderam a essa ação da graça de Deus num outro nível. Pela manhã você fez um paralelo do extremo da criação à paixão de Cristo, levou à salvação. E nesse período, dentro de todo o termo que você usou das imbecilidades humanas, acho que teve um momento crítico, que foi o dilúvio, um momento que Deus relata que ele se arrependeu da criação. Deus se arrependeu da criação. E aí teve envolvimento também de graça e de misericórdia dele. Ele viu em Noé uma possibilidade de missão, enfim, gerou-se a salvação. Pode-se dizer, galgado na palavra, que esse foi um momento extremamente crítico, quase nós perdemos esta graça. Pode, claro. É o que está no texto. É o que está no texto. Eu sei que a gente fica tentando dizer, mas isso é o que está no texto. Agora, como nós interpretamos o texto, tem várias interpretações. Serão sempre interpretações. O que está no texto é que a gente está assistindo um momento de crise.
E aí eu acho que uma coisa que nos dificulta é que a gente não percebe o movimento de Deus. O Paulo diz que todas as coisas foram criadas em Jesus, por Jesus. Jesus é o lugar. E Deus, sempre que Deus vem falar conosco, ele tem de se esvaziar. Porque ele não tem como, nós não temos como conversar com ele na sua plenitude. É como um adulto que quer conversar com uma criança de 1 ano e meio. Ou ele se esvazia de tudo que ele sabe para falar numa linguagem que a criança entenda, ou ele desiste de falar com a criança. Vai fazer um discurso sobre economia política para a criança de 1 ano e meio, para explicar por que essa semana eu não pude comprar fraldas. Não dá. Não resolve. Então, seja lá o que for que vai conversar com a criança, tem de se esvaziar. Todo o processo de diálogo nas Escrituras Sagradas é um processo em que Deus se esvaziou. Então, às vezes nós ficamos atribuindo ao Deus pleno de glória o que de fato é Deus no seu movimento de esvaziamento. Eu acho que aquela frase de Colossenses, de Paulo, é muito interessante. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, para mim, esse é um primeiro movimento. É um movimento em que o Deus Filho abre mão das prerrogativas divinas. E é com esse ser que nós conversamos no Antigo Testamento. O segundo movimento é a encarnação. Ih, agora eu me perdi. Naquele momento que o senhor ensinou aí, que eu captei. Depois Amanda, depois eu. Retardar a vinda de Cristo para a salvação de muitos ainda? Em tese podemos. Em tese podemos. A pergunta é se a gente pode retardar a vinda de Cristo. Em tese podemos. A gente tem um exemplo no Antigo Testamento que Deus disse: vocês vão, daqui 400 anos vocês voltam para essa terra, e eles voltaram em 440. Em tese, sim. Amanda, depois a irmã. Oi. O senhor falou que todas as coisas foram criadas por Cristo, né? E o mal, como se explica? O mal não existe. Eu fico em dúvida às vezes. Mas você não é a única. Irmã, guarda isso no coração, que a irmã não está sozinha. Então, não, mas o mal não existe. O mal não existe. O que existe é a maldade. O mal como ente não existe. Um ser, o mal, o supremo mal e tal, teria de ser um antideus. Então o mal não existe, o que existe é a maldade. E isso significa o quê? Satanás não é o mal, porque ele é um ser relativo. Para ser o mal, ele tinha de ser um ser absoluto. Ele não é, ele é criatura. Toda criatura é inferior a Deus. Deus é infinito. Tudo que é inferior ao infinito é infinitamente inferior. Então, Satanás não é o mal. O Satanás é das criaturas a mais maldosa. Porque nele só habita a maldade. É esforçadão. Então, você vê. A graça, a disposição mantenedora do universo que mantém também, a disposição mantenedora do universo que mantém também Satanás. Porque Deus decidiu que quem vai tratar com Satanás somos nós. Então, ele manteve. Mas o mal, esse ser absoluto, não existe. Só se uma das pessoas da Trindade debandasse. Mas aí não haveria nada mesmo, então você também não saberia, nem eu, nem ninguém. Então,
Então o que existe é a maldade. Quando nós decidimos contra Deus, nós decidimos ir o máximo possível em direção a um hipotético antideus. Satanás foi o máximo que pôde. E nós iríamos também o máximo que poderíamos se a graça mantenedora não tivesse, se Deus na sua graça mantenedora não tivesse decidido que em relação a nós iria dar qualidade de vida, porque ele decidiu nos salvar. Então, o que existe é a maldade. E a maldade está nas pessoas, ela não é um ente. Então alguém pode dizer assim, não, mas Deus podia acabar com o mal. O único jeito de Deus acabar com o mal é acabar com os seres maldosos. E aí, como é dentro do padrão dele, né? Agora, Deus em relação... Deus decidiu acabar com os seres maldosos. Só que ele tinha duas possibilidades. Uma era a destruição e outra era a conversão. No nosso caso, ele preferiu a conversão. Um dia a nossa conversão se completará plenamente e não haverá mais o mal. Mas o mal, por definição, já dizia o Calbart, o mal não existe. Embora o que não existe pareça ameaçar o que existe. Mas não existe, não ameaça. O que existe é a maldade. Isso sim. Que é as criaturas que escolheram viver a revelia de Deus e que, portanto, escolheram ser o mais mal possível. No nosso caso, nem isso aconteceu, porque Deus, a graça mantenedora de Deus, no nosso caso, resolveu interferir, dando qualidade de vida. Ficou bom? Não ficou? Tem uma pergunta, como eu sou nova aí na fé, uma coisa que eu não entendo, quer dizer, entre outras, né? Então tem assim, a ideia da ressurreição do corpo, né? Essa coisa de, nunca tinha tentado esse negócio do Pai Nosso, né? Que fala para Deus e para a terra. E aí hoje, quando você falou isso, e aí eu lembrei que num dos CDs que eu andei escutando, as suas pregações, você comenta, não sei se alguém fez uma pergunta, você fala assim que eventualmente poderia existir vida em outros planetas. Aí eu já juntei tudo e fiquei confusa. Você poderia falar? O que eu poderia falar é que eu falo demais e devia ficar calado. Eu devia ficar calado. O que mais que eu posso dizer? Não, é que eu sempre trabalhei com a hipótese de que tem planeta demais no universo. Então pode ser que Deus não tenha botado seres vivos em outros lugares. E o C.S. Lewis dizia que não é que não existe gente em outros lugares, é que nós quebramos a comunhão com Deus e nós nos tornamos o planeta silencioso. Nós nem nos comunicamos com mais nada e nada se comunica conosco. Mas Cristo veio nos buscar. E quando a obra a história da salvação terminar, o universo vai se descortinar para nós. Pode ser que o C.S. Lewis esteja certo. Também pode C.S. Lewis. Pode ser que ele esteja certo. Pode ser também que não. Mas a gente vai descobrir. Foi isso que eu estava tentando dizer. Mas da próxima vez não falo mais. Ai, meu Deus. Pois não. Assim como vem assim no livro de Gálatas, aquele povo estava fazendo coisas que não que quebrava a graça, mas que deixava a graça nula, ou quer dizer, que levantava a graça. Hoje no mundo religioso você vê muito isso, e ao mesmo tempo você vê as pessoas desprezando a graça, né? E alguns colocando a graça como uma máscara para se desculpar, né? Assim, vendo esse mundo
esse paralelo de Gálatas com o mundo religioso de hoje, o que você pregaria ou falaria para uma comunidade ou para um grupo em si ou para um irmão em si, quando ele começa a apontar os defeitos, mas a graça me salva, ou outros que dizem assim, meu irmão, isso é só pela graça, sabe? Só a graça, só a misericórdia. O que você diria, ou ao mesmo tempo, o que você falaria para o irmão que despreza e outros que colocam a sua culpa em cima? Mas eu vou citar bem, pela graça mesmo, então. Bom, o que eu diria é que a graça transforma. Então, que foi o que eu falei, ser perdoado sem ser transformado é como trocar de roupa sem tomar banho, né? A graça transforma. Se não está havendo transformação, a coisa está sem graça. Não é? Então, não está funcionando. Não está funcionando. Quando foi mesmo que você se encontrou com Deus? Porque se encontrar com Deus é, a princípio, começar a concordar com Ele. Então, começar a concordar com Ele vai me colocar numa outra direção. Para o que diz... Para o que está na base do Gálatas, que diz, não, eu preciso fazer a minha parte, eu lhe perguntaria, mas qual é a sua parte? Se não, simplesmente deixar que o que essa graça veio fazer, ela faça. Ou seja, acreditar em Deus e ir em direção ao que ele disse. Por exemplo, o sujeito diz assim, eu não gosto daquele sujeito, daquele irmão. Mas o que é que Jesus disse? Ele disse que tem de amá-lo. Então é meu. Aí a pessoa diz, não, eu não posso, eu não sinto nada. Não, a Bíblia não diz que é para sentir amor, a Bíblia diz que é para amar. Então o que isso significa? Que você tem de amar. Não, mas como? O que significa amar no seu relacionamento com esse irmão? Bom, primeiro significa parar de falar dele. Pronto, já para, primeiro passo. Segundo passo é ir visitá-lo. Então vá visitá-lo. E o terceiro passo é começar a ver o que é que ele está precisando e começar a ajudá-lo. Muito bom, faça isso. Aí o camarada vai dizer, não, mas com que poder eu faço isso? Com o Espírito Santo. Mas eu então preciso primeiro sentir o poder do Espírito Santo. Não. Você primeiro precisa sair do barco. Se você sair do barco, Deus sustenta você sobre as águas. Então sai do barco. Vai em direção do irmão. Primeiro, começando a não falar mal do irmão mais. Quando for falar do irmão, fala coisa que edifica. Segundo, vá visitá-lo. Chame para tomar um café. Chame para tomar um café. Depois, vai ver o que ele precisa de ajuda. Aí o camarada diz, não, mas eu vou fazer isso sem sentir. Calma, se você sair do barco, você anda sobre as águas. O Espírito Santo vai começar a transformar a sua ação obediente num sentimento de obediência. Então, a gente vai em direção a Deus e Deus começa a tornar realidade no meu coração aquilo que eu estou fazendo porque acredito que é o que tem de ser feito, porque é o que Deus faria se estivesse no meu lugar. Então, é essa dimensão que nós não entendemos a graça, eu penso. A outra coisa é o sujeito que diz, não, eu estou indo... Não, tem de cumprir isso, tem de cumprir aquilo, tem de cumprir aquilo outro. Aí eu vou dizer, não tem de cumprir nada. Tem de cumprir nada. Tem de crer em Jesus. Creu em Jesus? Está salvo. Agora, aqueles que creram em Jesus e que começaram a ser transformados por Jesus, vão começar a andar um tipo de vida que cumpre tudo isso aqui. Que é o que o Paulo disse sobre o fruto do Espírito.
Porque o fruto do Espírito está acima do padrão da lei. E para os caras de hoje, eu ia dizer, ir para a reunião dos 318 não vai ajudar em nada. Porque seja lá o que Jesus vai fazer com 318 ou sem 318. Não tem nada a ver com os 318. Tem a ver com Deus, com a graça de Deus. Agora, se você quer ir lá com os 318, porque é sempre bom orar com mais irmãos, ótimo, vá ser o 300º, o 320º, o 19º. Não vai para receber, vai para ajudar a abençoar. Porque não é isso, não é assim, vamos criar um movimento de ataque a Deus vai ficar encurralado, e aí é o seguinte, ele ou faz, ele não tem muita escolha, que nós estamos aqui 318 batendo duro na porta. Não. É bom orar? Claro que é bom pedir para os irmãos orarem por si, é bom. Há momentos em que a gente tem de ser carregado pelos irmãos, é verdade. Então, trabalhe sempre isso, mas sempre trabalhe o seguinte: eu vou numa reunião e vou pedir para os irmãos invocarem a graça de Deus sobre mim, para que a graça de Deus me ajude, para que Deus, na sua graça, me ajude. Não, eu vou lá porque eles têm uma oração forte. Então eu vou dizer isso para ele. Vou dizer isso aí não tem nada a ver, não. 318, 314, 320. É o 318 porque o pessoal não tinha mais ninguém para oferecer para Abraão. O Abraão olhou e falou, só 318? Só 318. Então vamos lá fazer guerra de guerrilha. Então, tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem mágica, não é vamos encurralar Deus. Mas, de outro lado, tem a ver quando cristãos se reúnem e dizem, Senhor, nós sabemos da Tua graça e nós viemos pedir que a Tua graça mais uma vez atue sobre o nosso irmão ou nossa irmã que está precisando de ajuda. São coisas diferentes. Então, a gente não pode, de um lado, dizer assim, vai naquela reunião de oração poderosa, porque lá as coisas acontecem. Mas, do outro lado, a gente não pode dizer, não preciso mais orar. Claro que precisa. Claro que precisa. É um privilégio seu. Por que você vai abrir mão desse privilégio? De poder falar com Deus. E de poder pedir a irmãos que te carreguem quando você não aguentar mais andar com as próprias pernas. Por que a gente abre mão de privilégios? Às vezes, a gente percebe um erro num ponto e aí faz um erro do outro lado. E perde o equilíbrio. Não tem nada melhor do que ir para um círculo de oração. Mas desde que a gente vá para o círculo de oração dizendo, vou me reunir com os meus irmãos e irmãs, porque nós vamos falar com Deus, para que a graça de Deus continue atuando na minha vida, para que eles vão me ajudar a pedir perdão e vão me ajudar a falar com Deus que eu estou fraco. Essa é a beleza do corpo. Então tem de ficar nesse equilíbrio. Se a gente perder esse equilíbrio, aí a gente vai ofender Deus, e como dizia Aquino, os extremos se encontram. Eles ofendem Deus de um jeito e a gente ofende do outro. Eu diria, vamos ficar no equilíbrio e vamos lembrar que oração é meio de graça. É uma possibilidade da graça. O que está errado é que os irmãos trabalham a oração muitas vezes como se fosse tomar os céus de assalto. Mas a oração é uma possibilidade da graça, é um meio de graça. É uma possibilidade que a graça de Deus nos abriu. Podemos dizer que a oração tem a ver totalmente com a motivação. Sempre. Motivação faz a diferença. Então, assim, o que eu entendo assim, que a oração que a gente faz, eu posso até pedir coisas em oração, mas como assim, uma coisa de uma conversa que eu tenho com Deus e colocando para Ele quais são as minhas fraquezas, mas sempre finalizar no sentido de que a vontade dele seja feita
De verdade, a irmã pode orar de qualquer jeito. Porque ninguém sabe orar como convém mesmo. Então, o Espírito Santo é que intercede por nós. Quanto mais a gente vai conhecendo a graça de Deus, a gente vai descobrindo que já tem um bocado de coisa que já está aí. E a gente vai só acreditando e andando nisso. Mas a gente pode orar de qualquer jeito, porque qualquer jeito de orar não é o jeito.